Olá, amigos do programa Luiz Ribeiro. Vamos aos principais destaques do programa aqui na tela da internet. E vamos falar sobre um assunto que tomou conta do noticiário nacional. Nós já temos a imagem da Fabiane. Essa moça foi morta por conta não da rede social. Não. Porque isso já existe. A intolerância, todos esses problemas de uma sociedade doentia, eles estão presentes no ser humano. Agora, o que faz o acesso, a rapidez, a propagação, a divulgação sem criticidade? O que faz? Leva a quê? Leva a atitudes impensadas. Então o problema não é da tecnologia, o problema já está nas pessoas. Agora, o uso indevido da tecnologia vai potencializar aquilo que já está dentro de nós. No caso, a Fabiane foi vítima disso. A ausência de criticidade, prazer da dúvida, respeito ao ser humano. Na dúvida, você recebe uma informação, você pergunta, e se essa moça não fez nada? E se é um boato? Olha a dúvida. Isso é respeito pelo outro, respeito pela pessoa. Então nós estamos perdendo respeito ao semelhante por conta da nossa pressa, por conta de um processo de aceleração que está levando as pessoas para uma situação, do meu ponto de vista, muito difícil. Por quê? Primeiro, que chocou o Brasil essa morte. Isso é muito, muito difícil, nos faz refletir. Segundo, que todas aquelas pessoas que foram filmadas, elas podem responder pelo assassinato. Ah, mas eu não chutei, eu só estava acompanhando, eu apenas saí de casa para ver. Não importa, você é responsável por aquele linchamento, porque tem um linchamento físico que aconteceu e o que nós produzimos nesse caso foi a morte, verificamos foi a morte, e tem um linchamento moral, porque acaba com a família. Essa moça estava trabalhando, ajudando a família. Isso cria um trauma que jamais vai ser superado. Um trauma não só para a família, um trauma para o bairro, para uma cidade. O Guarujá nunca mais vai sair da história porque foi um erro absurdo, um erro monstruoso. E devemos refletir se vamos continuar vivendo sem a mínima criticidade, o mínimo respeito de pelo menos colocar em dúvida a informação. Foi isso que aconteceu. O autor do site já está identificado, alegou para a polícia que colocou isso há algum tempo, mas não retirou do ar. Ele tem todo o direito de defesa, mas esperamos agora que a polícia consiga entrar no site, verificar até que ponto ele está falando a verdade, verificar como tudo aconteceu e como isso foi crescendo no bairro, no sentido que não foi uma denúncia de final de semana, olha, tem uma pessoa maltratando crianças, nada disso não. Isso já vem sendo alimentado, como se fosse uma fogueira, que você vai colocando lá a madeira, alimentando aquele fogo até chegar a essa explosão social que ninguém controla. Não é uma questão ali de fazer justiça, porque o Brasil tem muitos ladrões, nada disso nesse episódio do Guarujá. É o boato que vira verdade porque a questão está dentro de nós. É uma questão interna, e que a tecnologia não pode servir de desculpa, não pode servir de desculpa dizendo que ela que é culpada. Culpada somos nós. Esse foi um fato bárbaro que deve ser apagado da memória nacional. Os nossos sentimentos à família e que consiga pelo menos minimizar a dor com a perda dessa moça que não tinha nada a ver com isso. Seguimos com a nossa agenda para falar de outro tema. O Conselho de Comunicação Social, minha gente, esteve reunida, e aí não é a proteção ao jornalista, ao radialista e também ao comunicador. O assunto que foi discutido, do meu ponto de vista, é a preocupação não com o profissional, mas com a própria essência da democracia. Um dos pilares da democracia é a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. Nós temos dificuldades no Brasil. Jornalistas estão sendo ameaçados e jornalistas estão sendo mortos no exercício da proteção. Vamos dividir em dois blocos. Inicialmente, a ameaça de policiais. Vamos ver como a Associação Aberta se posicionou. Vamos olhar. O Ministério da Justiça faça uma ação que congregue todas as polícias dos estados, porque eles têm não só a competência, como eles também têm a ascendência, e promovam um amplo programa de capacitação, porque na maioria das agressões que nossos profissionais hoje sofrem, elas vêm dos próprios policiais.
dos próprios policiais, as agressões. Agora nós temos os casos das mortes. As mortes, do meu ponto de vista, se a polícia local não resolver e não apontar o mandante, a Polícia Federal, chama-se a federalização do crime. A Polícia Federal tem que entrar para investigar, porque o mandante deve ser identificado e punido. Senão fica a ideia de que vamos continuar ameaçando os jornalistas e vamos calar a sociedade, vamos calar a democracia, porque quem faz o serviço, quem é um intermediário levando a informação é o profissional. E ele não pode ser ameaçado, calado, nem com mortes, nem com ameaças, que é a segunda etapa que eu queria tratar. Muitos comunicadores são ameaçados o tempo todo. O objetivo, estabelecer a censura, como identificou um conselheiro. Vamos ouvir. Quando um radialista é eventualmente assassinado ou ameaçado, sofre também o meio de comunicação, porque está tentando indiretamente calar a voz desta informação. É necessário que os comunicadores e os meios de comunicação se unam para exigir do Estado, sim, políticas públicas. E qual política o que a gente está defendendo? Não é proteção ao jornalista, é proteção ao bom jornalismo, à liberdade de expressão. Senão, o Brasil não avança. Não existe democracia, um ambiente seguro, transparente, sem a liberdade de imprensa. Nisso, o Brasil precisa avançar. E o governo central deve promover políticas públicas nessa direção. A gente se vê sempre aqui na tela da internet. Forte abraço. Barbosa, aumenta o som aí. Nossa amizade só dá Tupi, amiga de todas as horas, da dona de casa, Tupi, eu ouço aqui. de dia, de tarde, de noite. Tupi Morena, eu ouço aqui. Toca pra Inhaúma. Sem congestionamentos. Tupi, o trânsito fluido. eu ouço aqui. Tupi, patroa, eu ouço aqui. Tupi, eu ouço aqui.